A seguir, ouviremos as palavras do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Excelentíssimo presidente Michel Temer, ministro Eliseu Padilha, ministro Aloysio Nunes, presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, ministro Blairo Maggi, ministro Fernando Coelho, ministro Embaçaí, senador Assir Gurgasti, senador Elmano Ferrer, André Lima, secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, Denise Amur, secretária-geral do PNUMA. Senhoras e senhores, uma grande alegria estar participando dessa solenidade hoje aqui, nesse momento histórico para o Cerrado, histórico para o Brasil. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos lançando também o programa Plantadores de Rios, uma das ações mais significativas deste governo na área ambiental. Desenvolvido no Ministério do Meio Ambiente, pela equipe do Serviço Florestal Brasileiro, o programa irá proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação permanente de cursos d'água, de forma a combater a crise hídrica que tem atingido o país com maior gravidade a cada ano. Para resolver o problema, não basta agir apenas entre o reservatório e a torneira. Precisamos buscar a raiz. Tenho afirmado que hoje, mais do que nunca, os rios precisam de árvores. Esta é a premissa sobre a qual se estrutura o Plantadores de Rios. Atendemos, assim, um anseio que já reside em grande parte da sociedade brasileira. Pesquisas realizadas pelo Inventário Florestal Nacional mostram que a população reconhece essa relação. Mais de 70% dos entrevistados responderam que o principal serviço ambiental prestado pelas florestas é a produção de água e a proteção de nascentes. O SICAR, Sistema que Gere o Cadastro Ambiental Rural, é uma importante fonte de dados para o programa, pois já tem mais de 15 milhões de hectares de áreas de preservação permanente mapeadas, das quais mais de 6 milhões de hectares precisam ser recuperados. Foram também cadastrados no sistema cerca de 1,5 milhão de nascentes e temos diagnósticos das condições de conservação de cada uma delas, indicando os potenciais de recuperação e manutenção. Apoiamos a construção do programa em 3 eixos. O manejar, voltado para a disponibilização de insumos, o Muda, que mapeia e fomenta o conjunto de iniciativas para a recomposição das áreas de preservação permanente hídricas, e o aplicativo interativo Plantadores de Rios. Já contamos com 113 milhões de reais captados com apoio internacional. O lançamento de novos editais para a recuperação de APPs hídricas e nascentes constitui, igualmente, uma das estratégias de captação de recursos e operacionalização. Há no Brasil diversos projetos de recuperação de florestas nativas desenvolvidos por empresas, instituições do terceiro setor e governos das 3 esferas federativas. O eixo Muda está mapeando essas iniciativas, promovendo parcerias com o programa. Assim, atuaremos conjuntamente com a Agência Nacional de Águas,
o BNDES, os governos estaduais e municipais, universidades e organizações da sociedade civil. Coordenando os diferentes esforços, evitaremos sobreposições, identificaremos lacunas e potenciais arranjos institucionais, aumentando a amplitude e a eficácia dos trabalhos. O aplicativo Plantadores de Rios é uma importante ferramenta do programa que irá motivar a participação social nas ações de recuperação de rios e nascentes. Usado através de telefone celular, o aplicativo colocará em contato proprietários de imóveis rurais inscritos no SICAR que necessitem recompor áreas de preservação permanente hídricas com cidadãos e instituições que queiram investir na proteção e recuperação das nascentes. Será possível ainda a participação de prestadores de serviços e fornecedores de insumos. O aplicativo permite a identificação das nascentes localizadas em um raio de até 15 quilômetros. O colaborador que quiser apoiar a iniciativa escolhe uma nascente da qual será padrinho. Depois dessa solenidade, na entrevista com a imprensa, detalharemos o funcionamento com maior vigor e vocês vão poder acompanhar. Creio que é importante a presença da imprensa. As ações acordadas para a recuperação das nascentes são de responsabilidade das partes envolvidas. A Universidade Federal de Lavras é parceira no desenvolvimento da plataforma. Conforme previsto no Código Florestal, completamos o povoamento do cadastro ambiental rural e passamos à fase dos programas de regularização ambiental que irão contribuir para a recuperação das áreas legalmente protegidas nos imóveis rurais do país. Com o programa Plantadores de Rios, o governo federal irá protagonizar ações de recomposição de vegetação nativa nas nascentes e áreas de preservação permanente, em apoio aos produtores rurais, com a participação ativa da sociedade. Senhor presidente, neste curto período de tempo, o que realizamos na área ambiental foi muito significativo. Cito apenas alguns exemplos. Aproximamos o Ministério do Meio Ambiente da sociedade civil e do setor produtivo e fortalecemos as relações com os governos e as secretarias de meio ambiente dos estados e municípios. Hoje, mantemos diálogo com todos os setores da sociedade. Arquivamos o problemático processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Tapajós e, para que isso ocorresse, nós tivemos a parceria fundamental do Ministério de Minas e Energia, que compreendeu a dificuldade da situação. Juntamente com o BNDES, temos desestimulado as usinas termoelétricas movidas a carvão e a óleo combustível, incentivando as fontes de energia limpas e renováveis. Fechamos a usina de Candiota, a maior termoelétrica a carvão, também a maior poluidora do país, que era um problema, porque todos sabiam que essa usina estava ao arrepio da legislação, mas não tinham, presidente, o poder político nem a coragem, justamente também em parceria com o Ministério de Minas e Energia, nós fechamos essa usina poluidora e demos com isso um exemplo para o mundo de como nós iríamos cumprir o Acordo de Paris. Em poucos meses, concluímos a fase do povoamento do cadastro ambiental rural e lançamos instrumento para a utilização de sua base de dados. Estamos capacitando e integrando os estados
para análise dos cadastros e avanço nas fases seguintes do PRA, Programa de Regularização Ambiental, e também do CRA, Cota de Reserva Ambiental. Mantivemos o país como protagonista da questão climática com a ratificação célere do Acordo de Paris. Reestruturamos o orçamento de 2016 dos órgãos de comando e controle, ICMBio e IBAMA. Com isso, estamos revertendo a curva do desmatamento, que foi ascendente nos 2 últimos anos da gestão anterior. Percorremos a Amazônia Legal com todos os dirigentes do Ministério em uma caravana verde, estabelecendo parcerias com os estados para o combate ao desmatamento. Lançamos o Sinaflor, Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, que permite o acompanhamento de toda a cadeia produtiva da madeira, o que tornará os processos muito mais simples e transparentes para os empreendimentos que trabalham de forma sustentável. Preparamos um plano de concessões de parques nacionais para o envolvimento e desenvolvimento do turismo, em parceria com a iniciativa privada, com a abertura de editais em 2017. Serão pelo menos 6 concessões este ano e estão sendo realizados estudos para a viabilidade de outras 15 entre 2017 e 2018. Além disso, aumentamos em 18% a área total das florestas federais em regime de concessão para manejo sustentável. São ações de estímulo à economia verde com alternativas sustentáveis que valorizam a floresta em pé. Criamos o Refúgio da Vida Silvestre do arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo, e inauguramos o complexo Paineiras Corcovado no Parque Nacional da Tijuca. Assinamos o projeto de reintrodução da ararinha azul em seu habitat, na Caatinga, em parceria com instituições nacionais e internacionais, e também um termo de ajuste complementar do Acordo de Cooperação entre o Brasil e a Alemanha para a implementação do projeto de proteção e gestão integrada da biodiversidade marinha e costeira, projeto Terra-Mar. Lançamos na COP13 da biodiversidade o programa Corredores Ecológicos, fundamental para a conservação de nossas espécies nativas. Retomamos o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, PLANAF, de modo pactuado com a sociedade civil. Em apoio ao extrativismo, publicamos portaria com definição de espécies nativas de valor alimentício para fins de comercialização nas compras públicas e assinamos termo de execução descentralizada com a CONAB para o fortalecimento e ampliação da política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade. Contratamos 5 projetos de apoio a planos de gestão territorial e ambiental em terras indígenas e instituímos, através de portaria, o Grupo de Trabalho Quilombolas e a Mesa de Diálogo com as Quebradeiras de Coco-Babaçu. Nada disso, presidente, seria possível sem o seu apoio, sem o apoio do seu governo. Portanto, de antemão, já quero registrar isso para o agradecimento de todos nós aqui presentes. Senhoras e senhores, este governo entrega agora, no meio de mais uma realização de enorme valor, a ampliação de 2 importantes unidades de conservação e a criação de mais um parque nacional. Assinaremos agora um decreto que aumenta em quase 4 vezes a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
O parque foi incluído pela Unesco entre os sítios do patrimônio natural da humanidade devido à sua relevância como ecossistema singular, refúgio de espécies ameaçadas e endêmicas e ambiente potencialmente afetado por mudanças climáticas futuras. É também zona núcleo da reserva da biosfera do Cerrado e faz parte do corredor ecológico Paraná-Pirineus. A ampliação visa o restabelecimento de áreas protegidas, contribuindo para a conservação de grandes mamíferos que necessitam de áreas maiores para a manutenção de suas populações, bem como a conservação de campos de altitude e de outras fitofisionomias, hoje não contempladas. Com isso, serão protegidas 34 espécies da fauna, 17 espécies da flora ameaçada de extinção. Trata-se de um passo significativo no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, da qual somos signatários. O Cerrado, que abriga a Chapada dos Veadeiros, é a savana mais biodiversa do planeta e comporta 30% da biodiversidade brasileira. Ocupa 1/4 do território nacional, fazendo a conexão de todos os demais biomas. E é o berço das águas do país, por suas nascentes, e abastecem 6 das nossas 8 principais bacias hidrográficas, com imensos aquíferos subterrâneos. Entretanto, o Cerrado é também uma das regiões mais ameaçadas do mundo. O bioma teve quase 50% de sua cobertura vegetal degradada nas últimas 5 décadas. Os efeitos disso para o clima, a segurança hídrica do Brasil são dramáticos. Precisamos reverter esse processo de degradação e fragmentação e, como sabemos, as unidades de conservação são vetores da integridade do ecossistema. Quero também fazer um pequeno parênteses para agradecer ao André Lima, secretário de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal, representando o governador. Teve um papel muito importante também nas discussões e na ampliação desse parque. Então, obrigado, André, em seu nome, agradeço a todo o governo do Distrito Federal que é solidário aqui com a nossa causa. Confesso, senhor presidente, que desde que me confiou o cargo de ministro, penso na ação que ora praticamos como uma obrigação a ser realizada quanto antes. O tempo do homem é maleável e relativo, mas o tempo da natureza é absoluto e implacável. A demora, em certos casos, pode levar a perdas irreversíveis. E quando a natureza perde, perdemos todos. A Estação Ecológica do Taim, por sua vez, terá sua área praticamente triplicada, passando de 11 mil para 32 mil hectares. Localizado no Rio Grande do Sul, Taim é fruto de uma proposta construída conjuntamente com os diversos atores locais. A importância ecológica de seu banhado é de grande magnitude, com a ocorrência de mais de 230 espécies de aves, parte delas migratórias de países do hemisfério norte e do Cone Sul. O aumento da área ajudará a consolidar o estabelecimento de um sistema representativo e efetivo de áreas protegidas costeiras e marinhas no Brasil. Estamos ainda criando o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos no Pará. A região de Carajás, onde se situa, é coberta por florestas ombrófilas e campos rupestres ferruginosos, ou canga, que constituem um ecossistema único na Amazônia. Possui espécies raras, ameaçadas e endêmicas da flora e da fauna, além de ecossistemas aquáticos e cavernas. O parque irá proteger o patrimônio espeleológico de formação ferrífera, a canga, a diversidade biológica e as paisagens naturais da região, e promoverá o desenvolvimento de atividades de recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Por fim, assinaremos nessa cerimônia
mais um decreto dando publicidade legal ao Acordo de Paris sobre a mudança do clima, que é ratificado pelo nosso presidente em setembro do ano passado e entrou em vigor em novembro. Este passo é necessário para que seja recepcionado no direito interno. Com este decreto, tornamos o acordo parte da legislação brasileira de cumprimento obrigatório na jurisdição nacional. Ao fazê-lo, mostramos ao mundo que o empenho do Brasil para sua implementação permanece inabalável, conforme a sua orientação pessoal, presidente. Reitero a profunda preocupação com a decisão tomada recentemente pelo governo dos Estados Unidos de retirar-se do Acordo de Paris. De nossa parte, como bem demonstramos com as ações que acabamos de apresentar, estamos avançando no cumprimento das metas que estabelecemos no marco da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Manifesto também o empenho brasileiro na execução da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Participaremos ativamente das discussões da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que está começando no dia de hoje, em Nova York, voltada para a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, para a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Com o programa Plantadores de Rio, o fortalecimento das unidades de conservação e o decreto que dá publicidade ao Acordo de Paris, reforçamos a posição do Brasil como liderança global em questões ambientais e afirmamos de maneira inequívoca nosso compromisso com a proteção da biodiversidade, com a conservação da água e do clima, com os tratados internacionais de que somos signatários e com a Constituição Federal. Honramos, assim, a responsabilidade que é coletiva de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Congratulo toda a sociedade brasileira que, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, recebe ações tão importantes. Damos hoje mais um passo firme no caminho da sustentabilidade. Aproveito mais uma vez para agradecer o prestígio e a liberdade que o presidente tem dado à minha pasta. Muito obrigado e viva a Chapada!